Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de William Walker Atkinson sobre, percepção extrasensorial. Vamos usar trechos do livro Clarividência e Poderes Ocultos. Exato. A ideia é tentar entender como ele via essas capacidades da mente, né? Telepatia, clarividência, como ele achava que isso tudo funcionava. Isso. Então, vamos lá desempacotar isso. Ele começa falando que temos mais que 5 sentidos, certo? Sim, ele parte daí. Postula um sentido extra, quase um instinto para detectar a presença de outros. Algo que ele via mais forte, assim, em animais ou povos não tão urbanizados. E que em nós da cidade estaria meio adormecido. Meio atrofiado pelo desuso, Essa é a ideia dele. E aí ele complica um pouco, né? Fala de sentidos astrais. O que seria isso exatamente? Outro par de olhos? É quase isso. Seriam como cópias dos nossos sentidos físicos, mas operando num outro nível que ele chama de plano astral. Plano astral. Mas o ponto-chave para ele é que não era sobrenatural, sabe? Era suprafísico. Tipo, parte da natureza, só que além do que a gente percebe normalmente. Visão astral, audição astral. Entendi. Suprafísico, não sobrenatural. E como esses sentidos astrais se ligam à telepatia e clarividência? Ele diferencia as duas, né? Diferencia, sim. A telepatia para ele seria essa troca de pensamentos, de sentimentos, por vibrações mentais. Vibrações mentais, tipo ondas de rádio? Algo assim. A mente como transmissor e receptor, né? E ele até menciona órgãos físicos que poderiam estar envolvidos. Cérebro, plexo solar, a glândula pineal. Ah, interessante essa conexão física. Então, telepatia é sentir o que está na mente do outro. Isso, basicamente. É captar o pensamento ou emoção alheia. Certo. E a clarividência, então? Seria diferente como? A clarividência já seria uma percepção direta de fatos e eventos, no presente, passado ou até futuro, mas sem necessariamente passar pela mente de outra pessoa. Ah, tá. Então não é ler a mente de alguém, é ver o fato em si. Exatamente. Ver a cena, o acontecimento, usando essa tal visão astral. Essa ideia de mentes emitindo vibrações leva a outra coisa. A influência de uma mente sobre a outra, né? Ele fala disso. Fala sim. Ele chama de influência psíquica. Seria a capacidade de uma mente afetar outra por indução dessas vibrações. Ele até compara com a indução eletromagnética. Indução. Quer dizer, uma mente mais focada poderia imprimir algo em outra. Essa é a ideia central. Uma mente forte e direcionada conseguiria passar seus pensamentos ou intenções. E como isso funcionaria, assim, na prática? O que seria preciso? Ele destaca 3 coisas principais. Primeiro, um desejo bem forte, intenso mesmo. Segundo, imagens mentais muito claras daquilo que se quer. O que hoje a gente chama de visualização, né? Visualização, claro. E terceiro, uma concentração firme. Manter o foco tipo um laser mental. Desejo, imagem mental, concentração. Parece até uma fórmula. E ele menciona como se defender disso? De influências que a gente não quer? Menciona, mas mais de passagem. Fala numa luta psíquica e na ideia de criar um escudo oculto. Basicamente, uma negação forte e acreditar na própria imunidade mental. Um escudo mental. Voltando para a clarividência. Essa percepção direta, ele achava que dava para ver além do aqui e agora? Tipo, viajar no tempo e espaço? Sim, ele aborda isso. Fala da clarividência do futuro, sugerindo que eventos futuros talvez já existam de alguma forma, latente. E também do passado e do espaço. Como assim? Do passado e do espaço? Ele dá exemplos? Dá. Descreve a psicometria, a capacidade de ler a história de um objeto só de tocar. Ler objetos? Uau! Menciona também a cristalomancia, usar cristais ou superfícies brilhantes para ajudar a focar essa visão astral. E até viagem astral, que seria a consciência se deslocando para ver a cena distante. Viagem astral. E essa coisa de acessar o passado, como ele explicaria isso? Onde ficaria essa informação? Aí ele entra nos registros akáshicos. Pensa nisso como uma
Uma memória universal, sabe? Um campo de informação no plano astral, onde tudo o que aconteceu ficaria gravado. Uma biblioteca cósmica, então? Bem complexo o sistema dele. E para desenvolver tudo isso, tem um caminho? Tem. Ele foca muito em métodos naturais, no controle consciente. O caminho seria, primeiro, reconhecer que esses sentidos existem. Depois, prestar atenção neles, usar, exercitar. Exercitar como? Meditando. Também. Mas ele fala de concentração, talvez usar os cristais como ferramenta, ou até uns jogos para treinar vontade e percepção, como localizar coisas escondidas. Mas tem algum alerta? Algum perigo nisso? Ah, sim, ele é bem enfático nisso. Adverte muito contra métodos artificiais, tipo drogas ou ser hipnotizado por outra pessoa. Por quê? Qual o risco? Ele achava que isso deixava a pessoa passiva, num estado psíquico negativo, sabe? Vulnerável a influências ruins. O desenvolvimento tinha que ser ativo pela própria vontade. Entendi. Desenvolvimento consciente. E uma coisa curiosa que ele nota: o medo muito forte pode funcionar como o desejo, atraindo aquilo que se teme pela força da imagem mental criada. Que paradoxo interessante. O medo atraindo o que se teme. Bom, então para a gente amarrar aqui, Atkinson propõe um modelo onde a gente tem sentidos além dos físicos, operando por vibrações num plano astral. Exato. Telepatia, clarividência, influência, seriam capacidades naturais que poderiam ser desenvolvidas com foco, vontade, exercício. É fascinante pensar nisso. Mesmo que a ciência hoje veja diferente, né? Essas ideias nos fazem questionar os limites da nossa própria mente, da consciência. Com certeza. E fica a pergunta, né? Que outras potencialidades da nossa mente, talvez, adormecidas, ou que a gente nem imagina, ainda estão aí, esperando para serem descobertas ou compreendidas? Chegamos ao final deste audiobook. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe. Obrigado.